Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Edgar e continuamos nossa série sobre máquinas de Turing. Nos vídeos anteriores, vimos como escrever as máquinas que computam a função constante zero e a função soma. Nesse momento é razoável que a gente se pergunte o seguinte: será então que, para qualquer função de argumento inteiro, eu consigo escrever uma máquina de Turing que computa esta função? Esta é a pergunta que vamos responder ao longo desse vídeo. Vamos lá? Ao longo dessa série, nós temos considerado que as máquinas de Turing são dispositivos idealizados para computar funções de números inteiros em notação unária. Além disso, as máquinas de Turing também são idealizadas para capturar a noção de função computável. Ora, quando nós falamos de função computável, nós falamos de funções que podem ser calculadas através de um conjunto simples de instruções, sem precisar de muita engenhosidade, sem precisar de criatividade. Essas funções, em particular as que consideraremos nesse vídeo, são funções do tipo f de inteiros não negativos e inteiros não negativos. As máquinas de Turing, nós já vimos, são definidas como coleções finitas de quádruplas, em que cada uma das componentes da quádrupla desenvolve um papel bastante peculiar. Uma pergunta muito natural que se faz, então, é a seguinte: dada uma função f qualquer, será que existe uma máquina de Turing que calcula, que computa o valor desta função f? Bem, se para cada função existir uma máquina de Turing que a computa, nós poderemos dizer que todas as funções são computáveis por máquinas de Turing. É isso que a gente vai tentar responder ao longo do vídeo. E uma primeira maneira de tentar responder é olhando para as máquinas e para as funções. Afinal de contas, quantas funções de inteiros não negativos e não negativos existem? Quantas máquinas existem? Se nós tivermos mais funções do que máquinas, existirão funções para as quais não há uma máquina de Turing que a computa. Bem, quantas máquinas de Turing existem? Máquinas de Turing são coleções finitas de quádruplas, de tamanho arbitrário, então existem infinitas máquinas de Turing. De fato, se você supuser que existe uma quantidade finita de máquinas de Turing, então você vai estar dizendo que existe apenas uma quantidade finita de quádruplas. Ora, mas dada qualquer quantidade finita de quádruplas, sempre é possível colocar mais uma quádrupla diferente de todas as anteriores e, portanto, construir uma nova máquina de Turing. Então há infinitas máquinas de Turing. Quantas funções existem? Também infinitas. Como ambas são infinitas, será que elas podem ser comparadas? Veja, o que nós queremos estabelecer é o seguinte: há mais funções do que máquinas de Turing? Se este for o caso, a resposta à questão será negativa. Haverá funções que não podem ser computadas por máquinas de Turing. Agora, se ambas são infinitas, será que dá para estabelecer essa comparação? A resposta é sim, e nós temos em nosso canal uma série de vídeos dedicados a comparar infinitos. Pois muito bem, como que a gente estabelece a comparação? Um primeiro passo é tentar verificar se as máquinas de Turing podem ser codificadas em inteiros. Se cada máquina de Turing puder ser codificada nos inteiros, então nós não teremos mais máquinas do que inteiros. Como que isso é feito? Máquinas de Turing são coleções de quádruplas. Cada quádrupla é uma sequência de 4 informações do tipo R, S, T e U, só que para ser máquina de Turing, a primeira coordenada, o R, tem que ser obrigatoriamente um estado de máquina. A última coordenada também tem que ser um estado de máquina. A segunda coordenada, o S, é o que o cabeçote está lendo. Ou 0, lendo uma célula em branco, ou 1, lendo o símbolo 1. E o T é a ação do cabeçote. Ou ele apaga, ou seja, escreve 0, ou escreve 1, ou vai para a esquerda, ou vai para a direita. Cada uma destas quádruplas é uma configuração de máquina, e nós verificaremos como codificar cada configuração de máquina em um único número inteiro. A estratégia é bastante simples.
nós iremos codificar cada um desses componentes por um número. O QI vai ser codificado por I. Então Q1 é 1, Q2 codificado por 2, Q1000 codificado por 1000. QJ, a mesma coisa. O 0 nós vamos codificar por 1. O 1 vamos codificar por 2, esquerda por 3 e direita por 4. O que isso significa? Cada ocorrência de QI vai ser atribuído o número I, cada ocorrência de 0 o número 1, cada ocorrência de 1 o número 2, cada ocorrência de E o número 3, cada ocorrência de D o número 4, cada ocorrência de QJ o número J. Desse modo, nós interpretamos cada uma das coordenadas da quádrupla. Precisamos agora interpretar a quádrupla como um todo. E para isso, vamos considerar o seguinte exemplo: a quádrupla Q1, 0E, Q2. A codificação desta quádrupla vai ser através da multiplicação de potências de primos. Ora, quais primos? Temos uma quádrupla para codificar, vamos considerar os 4 primeiros primos. Então, o código de Q é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Mas não basta apenas os primos. Nós precisamos das potências. Quais potências que a gente vai considerar? As potências dadas pelas coordenadas da quádrupla. Q1 é interpretado como 1, portanto, a potência de 2 é 1. 0 é interpretado como 1, e a potência de 3 é 1. Esquerda é interpretado por 3, portanto, a potência de 5 é 3. E Q2 é interpretado, é codificado por 2, portanto, a potência de 7 é 2. Deste modo, o código da quádrupla Q é 36.750. Nós vamos agora codificar não apenas uma quádrupla, mas sim uma máquina de Turing inteira. Para isso, vamos considerar o seguinte exemplo. A máquina que computa a função nula, ou seja, a máquina que computa a função que para cada número inteiro não negativo n, atribui o número 0. Nós estudamos em detalhes a máquina que computa essa função no vídeo anterior. Vale a pena dar uma olhada nele, e aqui a máquina está reproduzida. Comento apenas que a estratégia lá adotada foi a seguinte: dado uma fita na configuração inicial, apagamos todos os 1s que estão escritos na fita, e ao encontrar o primeiro 0, escrevemos 1E paramos. Desse modo, o único símbolo escrito na máquina é um símbolo 1, que representa em notação unária o inteiro 0. Pois muito bem, como codificamos esta máquina? No exemplo anterior, para codificar uma quádrupla, multiplicamos 4 potências de primos. Agora, para codificar 4 quádruplas, multiplicaremos 16 potências de primos. Os 4 primeiros primos, naturalmente, codificam a primeira quádrupla. Então, potências de 2, 3, 5 e 7 para a primeira quádrupla, potências de 11, 13, 17 e 19 para a segunda quádrupla, potências de 23, 29, 31 e 37 para a terceira quádrupla, e por fim, potências de 41, 43, 47 e 53 para a última quádrupla. Ora, quais são as potências desses primos? Para identificar as potências, nós usamos a codificação das coordenadas da quádrupla. QI é interpretado como I, 0 como 1, até o QJ como J. Olhando agora para esta codificação, nós temos na primeira quádrupla Q1, 1, 0, Q1. Então as potências são, nesta ordem, 1, 2, 1, 1. 1 para Q1, 2 para interpretar, para codificar o 1, 1 para codificar o 0, 1 para codificar o Q1. E assim por diante. Na segunda quádrupla, 1, 0, D, 2, as potências são nessa ordem, 1, 1, 4 e 2. E assim sucessivamente para as potências da terceira, associadas à terceira quádrupla e as potências associadas à última quádrupla. Observe agora que nós podemos multiplicar essas potências.
O produto das 4 primeiras dá 630. A das 4 próximas dá 4.311.609.583. Bem, já é um número muito grande, multiplicado por 630 vai ser maior ainda, mas isso não é problema. O importante é observarmos que, para cada máquina, através dessa codificação, nós temos um único número inteiro associado a ela. Cada máquina corresponde um inteiro. Ah, cada inteiro vai corresponder a uma máquina? Não. Observe que como nós fazemos uma multiplicação de primos, e o primeiro primo é o 2, apenas números pares são candidatos a serem códigos de máquina. Mas isso não é importante para a nossa análise. Para a nossa análise, o importante é que cada máquina tem um número. Por que que isso é importante? Porque agora a gente pode analisar qual que é a cardinalidade dessa coleção M de todas as máquinas de Turing. Se você considerar todas elas, ora, cada máquina tem um número. Portanto, a gente pode afirmar com certeza que a cardinalidade da coleção de todas as máquinas é menor ou igual à cardinalidade dos números naturais ou números inteiros positivos. Só que a gente sabe que a cardinalidade dos números naturais ou dos inteiros positivos é enumerável e, portanto, a cardinalidade da coleção de todas as máquinas de Turing é enumerável. Sabendo que a coleção das máquinas de Turing é inumerável, a pergunta que fica é: e as funções? Se a coleção de todas as funções de inteiros e inteiros não for enumerável, então nós teremos uma resposta à pergunta inicial. Mas antes de analisarmos as funções, vamos dar uma olhadinha com um pouquinho mais de cuidado na codificação por primos. Consideremos esse número gigantesco, 234.974.990.250. Será que esse número é o código de alguma máquina de Turing? Em outras palavras, tem alguma máquina de Turing que está sendo codificada por esse número N? Se sim, que máquina é essa? Será que tem como nós determinarmos isso? A resposta é sim. Dá para a gente determinar se é código e, sendo código, qual é a máquina. Qual que é a estratégia? Uma vez que a codificação envolve números primos, vamos escrever esse número através dos seus componentes primos. Vamos fazer a decomposição do número n em números primos. Fazendo isso, nós obtemos que n é o seguinte produto de primos, né? 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao cubo, e assim por diante. Será que isso é código de alguma máquina de Turing? A primeira coisa que nós temos que observar é se o número de primos na base é múltiplo de 4. Bem, por que múltiplo de 4? Porque os primos estão codificando as quádruplas. Cada quádrupla exige 4 números primos. Olhando para o número n decomposto em primos, nós observamos que há 8 números primos na base. Então, ok, o primeiro critério está atendido. A segunda coisa a ser observada é: esses 8 primos que estão presentes na base são os 8 primeiros primos? A resposta é sim. Então, nós temos um bom candidato à máquina de Turing. Os 4 primeiros primos, eles codificam a primeira quádrupla. E se for uma máquina de Turing, os outros 4 números primos codificam a segunda quádrupla. Qual é a decodificação da primeira quádrupla? Ora, o expoente do primeiro número primo é 1, então nós temos o estado Q1. O expoente do segundo número primo é 2, ou seja, ele está codificando o símbolo 1. O expoente do terceiro primo é 3, está codificando ir à esquerda. E o expoente do quarto primo é 1, é o estado de máquina Q1. Fazemos a mesma coisa para a segunda quádrupla. Q1, 0, 1, Q2. Bem, esta é uma descrição lícita de uma máquina de Turing. Agora, qual é esta máquina de Turing? O que ela faz? Vamos dar uma olhada para o diagrama. Como que a gente lê a primeira quádrupla? Está no estado inicial 1. Se está escaneando o símbolo 1,
vá para a esquerda e continue no estado de máquina 1. Ou seja, enquanto estiver lendo 1, vá para a esquerda. Caso encontre o 0 em Q1, escreva 1 e vá para Q2. E para, que é o estado de máquina mais alto. Ora, que máquina é esta que fica indo para a esquerda enquanto há 1? Quando encontra o primeiro 0, escreve no lugar dele 1 e para. É a máquina que escreve 1 à esquerda do 1 mais à esquerda que houver na configuração inicial de uma fita. Então, se você pega uma fita com uma sequência de 1s, ela vai escrever mais 1 à esquerda do 1 mais à esquerda e vai parar. Olha lá em detalhes. Está lendo no estado 1 o símbolo 1, se tiver uma configuração padrão. No estado 1, lendo o símbolo 1, vá para a esquerda e continue no estado 1. No estado 1 agora, lendo uma célula em branco, ou seja, lendo 0, escreve 1E, para no estado 2. O que esta máquina faz? Escreve mais um símbolo 1 numa fita que já tenha uma sequência de 1s. É uma máquina que computa a função sucessor. Já vimos que há uma quantidade inumerável de máquinas de Turing. Para responder às funções, vamos considerar o seguinte conjunto F, formado de todas as funções unárias de inteiros não negativos e inteiros não negativos. Nós vamos demonstrar o seguinte teorema. A cardinalidade desta coleção de funções unárias é não enumerável. A estratégia da prova é por redução ao absurdo. Para isso, vamos supor que esse conjunto F seja enumerável e que F0, F1, F2 é uma enumeração das funções em F. Vamos escrever na vertical cada uma dessas funções, F1, F0, F1, F2, Fn. E vamos observar cada um dos argumentos. O valor da função F0, ou seja, o valor da primeira função em 0, eu vou chamar de K00. O valor de F0 calculado em 1K01 e assim por diante. Ou seja, se o argumento é m para a função F0, o valor da função nesse argumento é K0m. Naturalmente, cada um desses K01, K02 e assim por diante é um número inteiro não negativo. Porque F0 tem contradomínio os inteiros não negativos. Fazemos a mesma coisa para F1, para F2. Ou seja, o que é K12? K12 é o valor da função F1 calculada no argumento inteiro 2. O que é K21? É o valor da função 2 calculada no argumento 1. O que é o KMM? É o valor da mésima função calculada no argumento m. Pois muito bem, vamos então agora definir a seguinte função, g. G é uma função com argumento inteiro não negativo e vamos fixá-la do seguinte modo. Para cada m, a gente vai atribuir kmm mais 1. Veja que esta é uma definição lícita de g. G de 0 é K00 mais 1. K00 é um número inteiro, mais 1 dá um número inteiro. G de 1 é K11 mais 1. K11, novamente, é um número inteiro, mais 1 dá um número inteiro. G de 2 é K22 mais 1, G de M é KMM mais 1, e assim por diante. Observe que com isso nós temos uma função unária, e portanto o G está em F. Ok? Lembre-se, F era a coleção de todas as funções de Z mais em Z mais, e se F é uma função de G mais em G mais, então ela tem algum índice naquela listagem de F0, F1, F2 e assim por diante. Só que dá uma olhadinha agora. O G ela é diferente da F0. Por quê? Porque elas são diferentes, elas assumem valores distintos no argumento 0. Em particular, G de 0 é F de 0, 0.
Em particular, g de 0 é f0 aplicado em 0 mais 1. Mas o g também é diferente de f1. Por quê? Porque g de 1 é K11 mais 1, enquanto que f1 de 1 é K11. Pela mesma razão, g é diferente de f2, g é diferente de f3, g é diferente de cada uma das funções listadas em f. Mas a gente supôs que f era enumerável. Sendo enumerável, cada uma das funções de f deveria aparecer na lista. Mas g é uma função de z em z que não está na lista. Portanto, f não é enumerável. Qual é a conclusão a que chegamos? Que há funções em f que não são computáveis por máquinas de Turing. Por quê? Porque a coleção de funções em f é não enumerável, enquanto que as máquinas de Turing são enumeráveis. Se você chegou até aqui, duas perguntas podem surgir agora. A primeira é a seguinte: ok, existem funções que não são computáveis por máquinas de Turing, mas esse é apenas um resultado existencial, ou eu consigo exibir uma função que não é computável por máquina de Turing? A resposta é sim, podemos exibir uma função não computável e faremos isto no próximo vídeo. Uma segunda questão é, ok, se não é computável por máquina de Turing, será que não existe algum outro modo de eu computá-la? Não existe algum outro processo mecânico, sem criatividade, que eu possa computar essa função? Esse é o tema dos nossos próximos vídeos também. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Caso tenha ficado alguma dúvida, alguma coisa imprecisa, por gentileza, escreva nos comentários, será um prazer esclarecer. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!